Vamos lá. A gente tava levantando quais notícias eu poderia ter falado se eu não tivesse ficado de recesso, né? E essa aqui foi, acho que a mais, digamos assim, a que mais ficou gritante, a que mais demandou comentário sobre. Que é a CPI que tá perseguindo, e a palavra é essa, perseguindo, o padre Júlio Lancelotti. Então, deixa eu pegar uma notícia aqui pra ilustrar. Câmara de São Paulo quer CPI para apurar a atuação de Júlio Lancelotti. Padre defendeu pastoral de rua como atividade da arquidiocese. O que ele tá querendo dizer com isso aqui? Ele tá querendo dizer que o trabalho dele não é uma ONG, que a pastoral de rua não é uma ONG. Porque isso aqui tá sendo chamado de CPI das ONGs. Então, só pra explicar aqui o que tá nesse subtítulo, né? Essa CPI que, entre aspas, investiga ONGs que atuam na Cracolândia e em outros lugares, foi aprovada na Câmara. Tá, ela foi aprovada na Câmara de Vereadores de São Paulo e claramente o principal alvo é o padre Júlio Lancelotti, a pastoral de rua. Mas também tem uma outra organização envolvida que é a Craco Resiste, que é um movimento que atua principalmente na região do que a gente conhece como Cracolândia, mas assim, eu já vou até indicar um vídeo que eu fiz sobre a Cracolândia, contando a história da Cracolândia, porque hoje o que a gente chama de Cracolândia não é mais o que se chamava no passado. Desde a gestão Dória, o que é Cracolândia, entre aspas, está disperso na cidade. Antes era muito concentrado nos Campos Elíseos. Agora não existe mais uma Cracolândia que você consegue indicar. Mas, essencialmente, as pessoas que... usuários de crack que frequentam essa região. Primeiro de tudo, eu não tenho tanta certeza se o Padre Júlio é mais popular aqui em São Paulo. Então, pra quem não conhece, ele é um cara que tem uma vida inteira dedicada aos excluídos dos excluídos. É população de rua, população em situação de rua, perdão, população carcerária, menor infrator, criança órfã portadora de HIV, acho que foi o primeiro trabalho dele, jovem LGBTQIA+. Gente, sabe aquilo tudo que os cristãos falam que é pra fazer? O padre faz, tá? Aquela coisa de dar aos pobres, de ajudar os necessitados, os marginalizados, sabe, os frágeis, o padre faz. E a consequência disso é ele ser perseguido pela direita que se diz cristã. Ele ficou muito mais popular, apesar de ter um trabalho de décadas já, por causa da pandemia. Porque esse homem, idoso, não faltou um dia na rua em dia da pandemia. Ele metia uma máscara e ia pra rua todo dia distribuir alimento, principalmente. Então, assim, aquela coisa que dizem que o padre é mais punk do que vocês, né? Do que vocês, digo, da galera de direita, né? Que se diz radical e tal, que se diz extrema, que se diz combativa. Acho que eles usam muito essa palavra, né? Combativa. O padre, na pandemia, idoso, vestia máscara e ia todos os dias pra rua, de manhã. Aí ele ficou muito popular. E aí veio essa CPI, né? Quem que propôs essa CPI? Quem protocolou essa CPI? Foi um cara chamado Rubinho Nunes, que é um vereador que hoje é do União Brasil, mas ele foi um dos fundadores do MBL, Movimento Brasil Livre. Hoje ele não é mais do MBL. E assim, o MBL, caso vocês não saibam, se dividiu... Perdão, o MBL, caso vocês não saibam, se dividiu entre quem ainda tá com o pau do Bolsonaro na boca e quem tá só com o gosto do pau do Bolsonaro na boca. São duas divisões aí que o cisma do MBL surgiu por conta disso. O Rubinho Nunes tá na categoria pau do Bolsonaro na boca, ainda. Aí, mesmo que esse Rubinho Nunes seja ex-MBL, nisso eles convergem. O MBL persegue o Padre Júlio há muito tempo. Há muito tempo. Tá? Eles espalham um monte de bobagem sobre o padre, chamando ele de esquerdopadre e principalmente falando que ele se aproveita dos vulneráveis para se autopromover. O que, entre aspas, sustenta essa ideia de que o padre se autopromove? Porque o Júlio Lancelotti é muito, digamos assim, midiático. Ele publica, ele tem um esquema, né, para publicar tudo que ele faz nas redes sociais. Tudo. Então vocês devem lembrar daquele episódio dele quebrando uns blocos com uma marreta, que era arquitetura hostil, né? Eram uns blocos de concreto para as pessoas não conseguirem deitar, e ele quebrou os blocos com uma marreta. Ele pegou a marreta para tirar foto. Foi, digamos assim, uma jogada de marketing. Aí ele publicou quebrando a arquitetura hostil na marretada e tal. Isso até inspirou uma lei que é contra a arquitetura hostil. Então, foi assim que eu conheci ele. Isso aqui é sintomático. Eu quero perguntar para vocês acham isso particularmente negativo? Porque o resultado do padre ser tão, digamos assim, midiático é que a pastoral dele distribui 20 mil marmitas por dia. O resultado é esse. Ele ficar tão conhecido fez com que a pastoral recebesse várias doações e aumentasse a atividade. Então, assim, que bom que ele é midiático. Que bom que ele é midiático. E tem isso, né? Como se a extrema-direita não fosse. Como se a extrema-direita não fosse midiática com coisas extremamente perversas, diga-se de passagem. Então, assim, citação aqui desse Rubinho Nunes.
Lembrando, pensem nele falando isso tudo com a dicção do pau do Bolsonaro na boca. Abre aspas. Muitos outros lucram politicamente com o caos instaurado na Cracolândia. A CPI que eu estou instaurando na Câmara Municipal de São Paulo vai investigar toda essa máfia da miséria que se perpetua no poder através de ONGs esquerdistas. É por isso que isso tá tendo o nome de CPI das ONGs. E é por isso que o padre está insistindo que o trabalho dele não é trabalho de ONG. E a Craco Resiste também diz que não é uma ONG, que é uma organização de militância. Só que isso tá para além da questão. Para esses caras, tem gente de esquerda fazendo filantropia ONG, certo? E aí é que tá. Vamos lá, vamos falar da repercussão. A galera da internet estava falando que isso foi um dos grandes episódios de marketing invertido do mundo, porque os caras publicaram a rodo print do Padre Júlio com o Pix da pastoral dele. Ele recebeu doação pra caramba. Vocês imaginam isso, né? Mas o prefeito sentiu, ele foi o primeiro a sentir a repercussão negativa. Porque assim, gente, impedir um padre que dá de comer aos pobres de fazer o seu trabalho é um negócio que claramente ia ter uma repercussão negativa, né? E quem estava mais preocupado com isso é o Ricardo Nunes, que está em ano de eleição, porque todo mundo sabe que quem tem cargo tem medo. Então, vamos lá, Brasil de Fato, Igor Carvalho. Preocupado com o ano eleitoral, Ricardo Nunes procurou sua base pelo fim da CPI contra Júlio Lancelotti. Essa chamada ela não tá tão precisa, com todo respeito ao Igor, mas eu nem imaginaria como a gente poderia fazer ela ficar mais precisa. A questão é, isso deu uma repercussão negativa. O Ricardo Nunes foi até a sua base na Câmara dos Vereadores para tentar fazer com que a sua base, os vereadores da base dele, tirassem as assinaturas da CPI. Para isso não ter um impacto negativo durante a eleição, porque o Ricardo Nunes está tentando se eleger, certo? A questão é, o Ricardo Nunes não é contrário a essa CPI. O Ricardo Nunes é contrário a uma CPI investigando o Júlio Lancelotti. Por quê? Porque o Júlio Lancelotti é muito popular. É só isso, ele só é contrário à existência de uma investigação contra o padre. Mas uma CPI que investigue outras organizações, ONGs, como eles falam, ele é a favor. Para investigar essa, entre aspas, como disse o Rubinho Nunes, a máfia da miséria. Então vejam, isso aqui é um cálculo eleitoral. O que pegou mal foi que o padre Júlio é muito popular. Então a chance é essa CPI ser instaurada sem o padre. A maior chance é essa. Mas continuar fazendo o que ela se propõe a fazer. E principalmente, o que o Ricardo Nunes tem a ver com isso, né? A política do Ricardo Nunes, assim como tem sido a política da Prefeitura de São Paulo e do Estado de São Paulo, com esse tipo de problema, né, é uma política higienista, é uma política baseada na estigmatização, e essa estigmatização justifica ação violenta. A dispersão que o Dória fez, que fez a Cracolândia se dispersar pela cidade, é um exemplo disso. E aí, vamos lá, gente. Agora é a parte importante. Tudo que eu falei aqui parece muito coisa de vilão de desenho animado. Tentar impedir um padre de alimentar os pobres é coisa de vilão de desenho, sabe? É coisa de vilão da Disney. E se vocês leram essas notícias, eu duvido muito que vocês tenham lido algum veículo de notícia que desse uma explicação um pouco mais complicada, um pouco mais aprofundada do porquê que isso tá acontecendo. Explicações do tipo, o MBL é maluco ou o MBL é cuzão, não serve. O vilão mais fraco do Zorro, exatamente. Esse tipo de explicação, ela não cabe. A realidade não é assim. Ela não funciona com bem e mal, tá? Vamos investigar o porquê que isso tá acontecendo de verdade, tá? A primeira coisa é, pensem no Rubinho Nunes. Pensem que ele é um dos fundadores do MBL. O MBL, há muito tempo, propaga um monte de besteira para desmoralizar o trabalho do padre. Isso é para criminalizar trabalho de assistência social, tá? O que o MBL tem a ver com isso? E as alas que são, digamos assim, análogas ou tangenciais ao trabalho do MBL? O padre Júlio não é que ele só faz trabalho assistencialista. Ele é um padre abertamente político e abertamente progressista. Ou seja, com o trabalho do padre de distribuir, por exemplo, né, alimentação para as pessoas em situação de vulnerabilidade, ele também traz a denúncia. Ele traz a denúncia. Ele joga a luz em cima de uma questão sensível. Questão sensível essa que a direita não tem o interesse de resolver. Não é nem que ela não sabe como resolver. Ela não quer resolver. Porque a solução real conflita com os interesses dela própria. O padre é uma pedra no sapato numa questão de ótica. Se ele não conseguir fazer o trabalho que ele se propõe a fazer, esse tipo de, digamos assim, marketing negativo não fica tão propagado. Ele traz um problema de imagem muito grande. Entendem? E imagem é essencial para movimentos como o MBL, que crescem em cima do marketing digital. Esse é um primeiro ponto, mas não é o ponto mais profundo, nem o mais importante.
Essa aqui é a principal questão. É a especulação imobiliária. Então eu vou abrir só com o paywall mesmo, porque eu vou falar para vocês. Após dispersão da Cracolândia, preço dos imóveis caiu 27% em ruas afetadas. No segundo semestre de 2022, apartamentos foram negociados a valores mais baixos do que no ano anterior em 6 vias na região central de SP. Mariana Zilberkan, Cristiano Martins e Nicolas Preto na Folha de São Paulo. Gente, isso aqui é uma jogada de especulação imobiliária. Isso aqui é uma jogada de especulação imobiliária. As ações policiais na Cracolândia não fazem ela desaparecer. E a prefeitura sabe disso. Ela sabe e ela sempre soube. A prefeitura não é burra. Todas as vezes que derem explicações pra vocês de que o Estado é burro ou ineficiente, ou que tal político é burro e ineficiente, desconfiem. Desconfiem. Porque geralmente a questão é luta de classes. Geralmente a questão é interesse. Certo? A questão é que essas ações policiais dispersam as pessoas. Dispersam essas pessoas para lugares que elas não habitavam antes. O que isso estimula? A saída dos moradores dessa região. Ou seja, nós temos pessoas em situação de rua na frente de apartamentos vazios. O preço desses imóveis cai muito. A gente já sabia disso há muito tempo. A Cracolândia é usada como fator de especulação imobiliária. Se empurra a população da Cracolândia para a região que quer se desvalorizar. Porque se compra esses imóveis com preço baixo e depois se dispersa para outro lugar para vender esses imóveis a preço alto. Lembra que eu falei que não era coisa de vilão? Eu menti. É coisa de vilão, mas a gente passou meio do Coringa pro Pinguim do Batman. É capitalismo predatório na sua raiz mais profunda, certo? O objetivo dessa CPI é impedir o trabalho do Padre Júlio e da Craco Resiste para conseguir manipular o preço dos imóveis. Porque sem o trabalho da Craco Resiste e do Padre Júlio, as ações policiais que dispersam essas pessoas são mais fáceis de executar. Peguei, como diria o SMzinho, peguei a porra do esquema. E aí, você pode pensar, Ian, que teoria da conspiração bizarra essa aí que você pensou, hein? Nossa, que teoria da conspiração, tá de parabéns então, né? Empresários do setor imobiliário financiaram vereadores envolvidos na revisão do plano diretor de São Paulo. Nada é por acaso. As pessoas não trabalham de graça. Empresários do setor imobiliário financiam os vereadores que estão protocolando essa CPI. Inclusive, o Rubinho Nunes. E aí vocês entenderam que a questão não é elite política porra nenhuma? Para nós marxistas não existe diferença dura, rígida, entre política e economia. O cão é muito bem articulado. Nada é por acaso. Agora, a princesa do Frozen... Não, desculpa. Segue o dinheiro, exatamente. Vamos observar se a CPI vai ser instaurada de fato. Ela teve percalços porque a ótica foi muito negativa. Mas agora vocês pegaram a porra do esquema? Pegaram a porra do esquema agora? Ah, e o plano diretor é o plano de 10 em 10 anos para a ocupação da cidade de São Paulo. O último plano diretor foi um desastre. Desastre. Abriu precedentes, assim, inéditos para especulação imobiliária. São Paulo tá um caos por conta desse plano diretor. De que adianta seguir o dinheiro se ninguém vai preso? Porque o nosso primeiro passo é compreender o que tá acontecendo, né? E o Boulos, hein? Bom, a gente falou... Eu falei um pouquinho no... Ninguém me segue no Twitter, né? Mas eu falei um pouquinho no Twitter sobre a Marta ser vice do Boulos. Eu invoquei os defensor de Marta. E invoquei também uma galera... Eu não vou citar nominalmente quem é essa galera, mas uma galera falando assim... Ah, é? Não gostou? Vota no Kim Kataguiri, então. Dentro do tom. Achei dentro do tom. Marta's Crew, exatamente. Eu era fã da Marta porque ela fez o céu. A Marta é literalmente secretária do Ricardo Nunes, tá? A gente acabou de falar do Ricardo Nunes, do cara que tá querendo tirar o Júlio Lancelotti pra CPI se é possível. A Marta é secretária dele, tá? Se eu tivesse chorumita eu seguir o Ian, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Você posta muito lá no Twitter? Não. Sim, você tá certo. O plano diretor estabelece... Obrigado por esse complemento. O plano diretor estabelece objetivos. A atenção ainda maior deve ser para a lei de uso da ocupação. É isso aí, você tá certo. Que está liberando torres em miolo de bairros e outras coisas. É isso que a gente tá vendo em São Paulo. Prédio muito alto em lugares que não tem espaço para as pessoas. Kim fugiu do Jones? Como assim? O Jones chamou o Kim pra debater, o Kim fugiu porque é ano de eleição, medo de se queimar. Tá aí uma coisa que eu queria ver, hein? Não é louco, né? A galera fala... O pessoal do MBL fala o tempo todo de arregou pro debate. E aí? E aí, né? Eles podem arregar, né? O Kim pode arregar pra debate, ele pode tomar Rivotril, ter problema de saúde mental, ele pode. Se é o Kim, pode, né? Ah, obrigado por indicar o Terra Plana. Cara, eu vou fazer... Deu tão certo essa coisa de falar de música, que eu vou fazer mais um top 5 discos do ano passado.
Inclusive, o disco que eu coloquei agora na abertura é um dos que eu vou colocar na lista, que é do Vira Tempo. Inclusive, por um acaso, o Valada, que é um... Eu acho que ele é um dos fundadores do Vira Tempo. Eu encontrei ele numa festa, assim. Foi uma coincidência. E o disco que eles lançaram esse ano é muito bom. Ah, eu não preciso nem fazer com o Gui do Rádio Guerrilha, porque ele já fez... inclusive, assistam, né? Ele fez um top 15 discos do ano, fez melhores músicas e piores músicas. E a piores músicas tá muito engraçada. E ele não colocou dentro da Hilux... Mas dentro da Hilux é desse ano, né? Pra fazer mais um top 5, a Luísa Sonza tem que citar a gente de novo, né? Sim, o do Loop de Loop é um dos que provavelmente vai entrar também, que eu gostei bastante. Análise de dentro da Hilux. Eu descobri só que ela movimenta no beat do Tuts Tuts. Taradão de Kiev se autoconvidou. Cara, ninguém quer falar com esse cara, velho. Ninguém liga pra esse cara. Eu achei que eu ia morrer sem ver a rima Hilux com Tuts Tuts. O Luigi disse que debate sobre churrasco com ele vai ser a única pessoa que vai aceitar.